Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo de exercício sobre o cálculo de logaritmo. Então eu aconselho a vocês copiar as questões no papel, resolver e depois dar o play para ver a resposta e o desenvolvimento. Quem quiser dar alguma sugestão de vídeo ou fazer alguma pergunta, também pode escrever aqui no comentário que eu ver. E também peço para quem puder deixar o seu like ou se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para ajudar nas visualizações. Então, vamos ver aqui o primeiro caso, log de 3 na base 3. Então, lembrando, para resolver qualquer logaritmo, qual é o mecanismo que a gente usa? Por exemplo, se eu botar um exemplo aqui, log de 9 na base 3 é 2. Por quê? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, eu vou sempre pegar esse número aqui, que é a base, vou elevar esse número para achar esse aqui que é o logaritmando. Lembrando que, dentro de um log, esse termo aqui que está embaixo a gente chama de base, esse termo aqui que está em cima a gente chama de logaritmando. Eu vou botar aqui em cima para deixar como um lembrete para vocês. É sempre esse mecanismo aqui. Isso elevado a isso tem que dar isso. Então, se eu quero descobrir esse número aqui, tem que ver qual número que eu vou elevar a esse para achar esse. Então, aqui no caso, a gente tem log de 3 na base de 3. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho esse 3 aqui elevado a um x que eu não sei quem é, que vai dar o quê? 3 também. Lembrando que sempre que a gente vai resolver uma questão de log, a gente vai sempre cair no que? Numa equação exponencial. E qual é o truque para resolver qualquer equação exponencial? Eu tenho que desenvolver de forma que eu chegue a ter bases iguais. Se eu tiver uma igualdade com bases iguais, quer dizer que os expoentes também são iguais. Então, se eu tenho aqui 3 elevado a x igual a 3, esse 3 aqui, qual é o expoente que está aqui escondido? É 1. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu tenho a igualdade, tenho bases iguais, então quer dizer que os expoentes também são iguais, então quer dizer que x é igual a 1. Então isso quer dizer que o log de 3 na base 3 é 1. Então a gente tem aqui um outro exemplo, log de 1 na base 3, agora eu tenho aqui o número 1. Então vou usar o mesmo raciocínio, vou fazer 3 elevado a 1x que eu não sei, tem que ser igual a 1. Aí então a gente tem que lembrar aqui de uma definição que diz que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então eu vou ter aqui 3 elevado a zero é 1. Eu podia ter 5 elevado a zero, também ia dar 1. Podia ter 123 elevado a zero, também ia dar 1. Podia ter 2025 elevado a zero, também vai ser 1. Podia ter uma fração aqui. 1 quarto elevado a zero também é 1. Por que eu botei 3? Porque eu quero ter bases iguais para poder resolver a equação exponencial. Então eu cheguei nesse ponto aqui que eu tenho a igualdade. Bases iguais, então os expoentes também são iguais. Então quer dizer que x igual a zero. Então isso quer dizer que o log de 1 na base 3 é igual a zero. Nesse outro caso aqui, eu tenho 125 elevado a 5. Então eu já sei que eu vou cair numa equação exponencial e eu tenho que ter bases iguais. Para eu transformar esse 125 em um 5, o que eu faço? Eu vou fatorar. A gente vai dividindo aqui, né? 125 por 5 vai dar 25. 25 por 5 vai dar 5. 5 por 5 vai dar 1. Isso quer dizer que, como eu tenho aqui 3 números 5, quer dizer o quê? 5 elevado a 3 é igual a 125. Então eu vou desenvolver então aqui a equação exponencial para resolver o log, usando o mesmo raciocínio que eu botei aqui. Eu tenho 5, então 5 elevado a x igual a 125. Só que eu descobri que 125 é 5 elevado a 3. Então 125 é 5 elevado a 3. Então eu posso dizer que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Cheguei no ponto onde eu tenho igualdade, tenho bases iguais, então os expoentes também são iguais, então x igual a 3. Então log de 125 da base 3 é igual a 3. Então vamos ver outros casos desse tipo aqui.
Nesse caso aqui, eu tenho a base 1/3, que ela então é uma fração. Mas eu vou usar o mesmo raciocínio. 1/3 elevado a x igual a 9. Então, como eu tenho 3 aqui, tenho 9 aqui, eu vou transformar esse 9 em 3, fatorando. A fatoração do 9 é o quê? 3 vezes 3, então é 3 ao quadrado. E eu também posso transformar esse 1/3 em um número natural. Lembrando que sempre que eu tenho o expoente negativo, o que vai acontecer? Eu inverto a fração. Então quer dizer que 3 elevado a menos 1 é o que? É 1/3. Por que eu fiz isso? Para eu ter as bases iguais. Agora eu tenho 3 aqui, 3 aqui também. Quando eu tirar aqui o parênteses, eu vou fazer o que? Vou fazer menos 1 vezes x. Então aqui vai ficar 3 elevado a menos x igual a 3 elevado a 2. Cheguei no ponto onde eu tenho igualdade, tenho bases iguais, então quer dizer que os expoentes também são iguais. Quer dizer que menos x é igual a 2. Acontece que eu quero descobrir x, não quero descobrir menos x. Então vou inverter os sinais. Quer dizer então que se menos x é igual a 2, o x vai ser igual a menos 2. Então a resposta aqui logo de 9 na base 1/3 é menos 2. Nesse caso aqui, a gente tem log de 1/9 na base 1/3. Então agora aqui eu tenho duas frações. Então aqui eu não preciso nem transformar para número natural, porque eu tenho duas frações. Mas se eu quiser também, posso transformar, não vai dar errado não. Mas eu digo que o raciocínio é o mesmo. Eu vou escrever aqui 1/3 elevado a x igual a 1/9. Então aqui no caso, transformando para número natural, quer dizer que 1/3 é o que? 3 elevado a menos 1. Isso tudo aqui elevado a x. Tem que ser igual aqui a 9 elevado a menos 1. Lembrando que 9 elevado a menos 1, esse menos aqui eu vou inverter a fração. Então o 9 virou 1/9. E agora então eu tenho que igualar as bases. Então eu vou fatorar o 9, como a gente já fez antes. 9 é o que? É 3 ao quadrado. Então eu vou ter que 3 elevado a menos x. Na hora que eu tirei aqui o parênteses, eu fiz menos 1 vezes x, ficou menos x. E aqui em vez de 9 eu botei 3 ao quadrado elevado a menos 1. Na hora que eu tirar aqui o parênteses, vai fazer 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Então, cheguei no ponto onde eu tenho igualdade, tenho bases iguais, então quer dizer que os expoentes também são iguais. Então quer dizer que menos x igual a menos 2. Se menos x igual a menos 2, então x é igual a 2. Então log de 1/9 na base 1/3 é igual a 2. Então esses foram os principais casos do cálculo de logaritmo. Quem quiser então deixar alguma pergunta aí ou dar alguma sugestão, minha questão também pode escrever aqui no comentário, eu vejo. Então obrigado, até a próxima aula.